A sua mente, ela tem tudo que precisa sobre você. É ela que vai me mostrar o caminho. Ela que vai levantar a bola e vai falar, opa, é aqui. O gol tá aberto. Os vencedores, eles pegam momentos bons e eternizam. Já os perdedores, eles pegam momentos ruins e eternizam. O que você quer eternizar? Aquilo que você foca aumenta. Isso vai bem ao encontro da física quântica, de lei de atração, de tudo que o pessoal fala. Mas vamos pensar no cérebro humano? Como é que o cérebro processa o tempo? Como é que a nossa mente processa o tempo? O tempo é uma questão muito física nossa. Tempo e espaço, um só existe em função do outro. Na nossa mente, o que predomina é a atemporalidade. Para o nosso cérebro, percepção é realidade. O nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginado. Para efeito prático, neurofisiológico, o real e o imaginado têm o mesmo efeito. São a mesma coisa. Se você lembrar de um evento triste, muito traumático, você já começa a se emocionar. Então tem que tomar cuidado com a palavra, que é a realidade que você está criando. Eu falava muito pro pessoal, eu brincava, eu falava que eu tinha uma crença que me limitou muito tempo, que era uma brincadeira, aqui no final das contas vira uma crença, que vira uma matrix. Eu falava assim, não, dinheiro não me sobra, mas também não me falta. Toda vez que o dinheiro ia sobrar, acontecia alguma coisa que eu tinha que gastar ele. Até o dia que eu caí a ficha, né? Quando a ficha caiu, eu falei, opa, nunca mais recito esse mantra. Nunca mais vou recitar esse mantra. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu visualizo o meu objetivo todos os dias. E aí na sequência ela relata, mas não tô conseguindo. Pronto. Então, isso já é o ponto para... Qual o sentimento que ela coloca quando ela está visualizando? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Hoje nós vamos falar sobre vários aspectos voltados para a mente humana. Será que é possível reprogramar a sua mente para que você possa alcançar aquilo que você idealiza? Será que é possível mudar a sua realidade? Hackear o cérebro? Tem algum estudo nesse sentido que você está acompanhando? Então fica aqui até o final, porque nós teremos diversas ramificações nesse assunto, que é super interessante, principalmente para você que está querendo mudar a sua realidade, alcançar algo, ressignificar. Então fica aqui, porque hoje nós vamos conversar com Valdeci Carneiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Muito bom estar aqui. Estava esperando por isso. Seja muito bem-vindo, vai ser um bate-papo aí bem legal. E eu vou começar fazendo uma pergunta que é um termo que eu vejo que está muito em alta, né? Que é o hackeamento, né? Como é que podemos hackear o nosso cérebro, então, para mudar completamente uma realidade? Bom, a gente vai ter que começar bem do começo, tá, Rafael? A primeira coisa que eu gosto de falar sempre é que o cérebro é a máquina mais perfeita que existe. Grosso modo, o pessoal tem mania de falar, até de criticar, falar o cérebro parece imitação de um computador. Falo, não, é justamente o contrário. O computador é que é a imitação do cérebro humano. Então, não se criou ainda uma máquina que tenha a mesma capacidade que nós temos. Agora, o pressuposto básico que eu parto é o nosso cérebro, ou que é a parte física, que é o hardware, né? Ele pode ser programado, mas a nossa mente, que seria a parte não física, ela também pode e já foi programado um dia. Então, tudo aquilo que foi programado pode ser desprogramado e reprogramado novamente. Igualzinho o pendrive, o CD, ou para quem é do tempo dos disquetes, né? Desprograma e reprograma novamente. E hoje, isso que eu estou te falando está de acordo com os maiores neurocientistas mundiais. E também com a parte esotérica, mística, que já sabia disso há muito mais tempo do que os próprios cientistas, né? A gente consegue realmente reprogramar a mente. Hoje a epigenética fala da semelhança da célula humana com um chip de computador, um cartãozinho, um cristal líquido. E tudo que você falou, muitas vezes as pessoas estão assistindo e podem estar remoendo o passado, né? Como é essa questão dentro do trabalho,
quando o passado está acabando com a vida de uma pessoa e ela não consegue ter esse novo eu em evidência, né? Então, é que o passado, eu falo sempre que existe, basicamente, traumas de passado e traumas de futuro. O ser humano dificilmente ele vive no presente, né? Que é o único lugar que vale a pena estar. No passado você vai ter lá o abandono, os traumas físicos, vai ter a insegurança e mais um monte de coisa, ou um monte de lixo emocional. E no futuro nós temos lá um medo, a preocupação e a ansiedade. Então é só a gente decorar bem isso. Medo, preocupação e ansiedade são traumas de futuro. Então, se do passado eu posso dizer que aconteceu, ou às vezes o indivíduo chega para a gente, o que eu estou falando aqui é meio um pupurri do que as pessoas fazem. Então, fala, mas não dá para mudar o que aconteceu. Eu falei, não, o fato não dá. Mas o que está fazendo você sofrer não é o fato, é o significado que você colocou. Então, o trauma está no significado. Agora, o futuro, ele não tem nem a desculpa de dizer para mim, mas o futuro já aconteceu. Mas hoje as neurociências admitem e usam esse termo que eu falo, chamam de memórias de futuro. O indivíduo vai criando memórias de futuro, mas vai criando memórias disfuncionais, memórias nos quais ele só se ferra e fica se alimentando daquilo. Então, eu falo que geralmente é um padrão masoquista que a gente tem. É um padrão masoquista, é como se a gente escolhesse sofrer, em vez de escolher a melhor versão de cada coisa. Entendeu? Não sei se eu respondi exatamente o que você queria. O futuro, né, que você falou, a questão da ansiedade, né, que as pessoas elas têm, e eu vejo muito isso, algumas pessoas conversam sobre o fato da pessoa estar idealizando algo e não estar conseguindo, e aí essa procrastinação que ela já cria o pior cenário, né? E você falou sobre neuroplasticidade, né? Também existem evidências. A neurociência ela já comprova muita coisa, né? Sim. Mas de fato, a sociedade está aí. A gente está vendo que tem muita gente assistindo que está se sentindo perdido. Mesmo com essas comprovações, por que ainda isso não é disseminado em larga escala para as pessoas que estão lá dentro de uma realidade presa nos mesmos padrões, sofrendo, né? Eu vejo que já tivemos avanços, mas não é algo difundindo em larga escala, né? Então, a gente tem que pensar de várias maneiras. O que eu vou falar, eu falo que eu não quero ser polêmico, mas acabo sendo, né? A quem que interessa isso? A quem interessa? Só a gente pensar. Porque, veja, se a gente falar de... eu vou dar um exemplo simples para você. Eu já fui palestrante em alguns congressos de hipnose. Congresso com a chancela da Unifesp 2 vezes, com a chancela da USP, em congresso de terapia regressiva, congresso internacional. E congressos de hipnose, pergunta para mim qual o patrocínio que tem. Quem é que patrocina? Ninguém. O pessoal desacredita ainda, Então, né? mas eles não patrocinam, porque se você vai num congresso X, se for ter um congresso sobre medicamento, as indústrias às vezes pagam para os participantes, pagam hospedagem, pagam o deslocamento. No de hipnose, na maior parte das vezes, o palestrante ainda paga o próprio ingresso para ajudar que ocorra o evento. Mas aí você pensa comigo, para que uma indústria de medicamento, por exemplo, patrocinaria um evento de hipnose que vai ajudar o indivíduo a largar medicamentos, que é o que aquela indústria vende? Não faz sentido, entendeu? Então, para eles, a manutenção do status quo é uma coisa muito, muito complicada e que vai continuar valendo para sempre. Eles não vão fazer algo que atende contra eles mesmos. Então, a gente tem casos com hipnose de pessoas que tinham pânico há 20 e tantos anos e, num processo de algumas sessões, a pessoa nunca mais teve acesso de pânico e nunca mais usou o Rivotril, os Zepans da vida, né? Clonazepam, diazepam, bromazepam e outros. O ponto do que você falou é que a gente vai puxar um pouco no contexto histórico, né? A gente sabe que psicanálise vai lá e associa ao Freud e tal, tem um idealizador. Mas a hipnose é algo que, como você falou, é muito
mais assim profundo E mais antigo. e mais antigo. É. Então, para quem está assistindo, a hipnose, tanto a hipnose quanto a reprogramação mental, é algo que é rastreável? Então, mas veja assim, ó, vamos lá, vamos começar. Vou dar o embasamento aquilo que a gente chama do. Vamos pensar da seguinte forma: se falou muito de hipnose, e a hipnose entrou quase que num ostracismo na era pós-Freud. Qual que foi o motivo? Primeiro, o uso que Freud fez e a crença que Freud generalizou sobre isso. Toda vez que eu falo isso, aparece um monte de hater para querer brigar comigo, mas não apresentam fatos, mas sim o achismo e a emoção, o dogma, né? E o que eu estou falando está estribado em obras. Freud, ele aprendeu hipnose com quem não sabia. Charcot. Charcot foi considerado um ótimo, excelente neurologista e péssimo hipnotista. Então, se você aprende alguma coisa com quem não sabe, qual é a tendência? Não precisamos continuar, né? Mas veja, o próprio Freud, ele admite textualmente que ele só largou a hipnose por incompetência, ele mesmo diz isso. Porque ele esperava que a hipnose fosse do tipo uma ferramenta fria. Imagine que eu boto você em transe, Fael, e quero descobrir a origem de um trauma X que você tenha. Vamos supor que você tenha trauma de afogamento, ou entra na água da piscina com água no umbigo e fica com medo já. Então eu estou pensando que você vai chegar numa memória X e vai relatá-la friamente, mas quando eu botei você em transe, isso não acontece. Você começa a rememorar isso como quem está se afogando mesmo e começa a passar muito mal. E o próprio Freud, ele se declara incompetente para lidar com a catarse provocada pela hipnose, que ela não era uma ferramenta fria. Só que aí, ele mesmo fala no outro livro, em uma introdução à psicanálise, que ele só abandonou a hipnose para voltar a ela depois na forma de sugestão, reencontrá-la na forma de sugestão. Mas o próprio Freud, no ano de 1914, ele diz que não encontrou nada melhor do que a hipnose para tratar a neurose de guerra, que hoje é chamado de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Ele não encontrou nada melhor que isso. Em 1932, tinha um médico aqui no Brasil, que faleceu em 2018, né? E ele contava justamente disso, que ele encontrou o livro, um dos livros onde falava que em 1932, no Congresso de Viena, Freud recomenda taxativamente aos psicanalistas que voltem a utilizar a hipnose. Mas por que toda a história? Primeiro, a hipnose, segundo, o clorofórmio. O clorofórmio foi a base da anestesia química. Antes do clorofórmio, as pessoas faziam cirurgias de amputação, inclusive, com hipnose. São os casos de Sdale, de Eliotson, que fizeram várias cirurgias de amputar braço e pernas só com hipnoterapia, com hipnose clínica. Então, agora você falou de rastrear, se a gente for rastrear mais ainda, um irmão Rosa Cruz, que era o Epiaga Domingos Magarinos, ele já fala dos pajés usando hipnose, nossos pajés. Se você for para o Egito, os templos do sono do Egito, da Grécia, as pitonisas da Grécia, tudo eram processos hipnóticos. Então, nós temos isso no mundo inteiro. E Mesmer, para tentar denegrir hipnose, o pessoal chega até Mesmer e fala que Mesmer era místico. Eu recomendo um livro do Paulo Figueiredo, autor brasileiro, um livro chamado Mesmer, onde ele é o cara que mais estudou Mesmer. Ele mostra Mesmer era tudo menos místico. O Mesmer, ele hoje, o pessoal já diz, físicos brasileiros e de fora, dizem que os estudos, que as opiniões de Mesmer estavam totalmente deslocados do tempo dele. Eles estão de acordo com o tempo de hoje, ou seja, ele estava 200 anos à frente do tempo dele. E a gente está falando de pensamentos, né? As pessoas Sim. que pensam, tal. E atualmente as pessoas têm pensamentos muito repetitivos, digamos que obsessivos, às vezes até, que tem uma linha muito tênue entre a pessoa conquistar algo ou ir ladeira abaixo. Como a química do cérebro ela é interferida por um pensamento único e repetitivo? A gente falou que falando de não entrar muito no espiritual, mas vamos lá. Eu tenho encontrado nos últimos anos muito a questão de chips.
A parte espiritual evolui. Muitas pessoas, quem é da área acadêmica, vai querer me bater aqui agora, tá? Não, manda o espiritual aqui, que aqui a gente gosta. Então, vamos lá. Muitos casos que a gente pegou, inclusive em cursos, a pessoa tinha um chip implantado. Bom, você já sabe da minha história, eu sou médium de Umbanda há 41 anos. E um dos casos que eu tenho na clínica que aconteceu, a terapeuta estava atendendo um menino, esse menino era um doce, 11 anos de idade, era ótimo de conversar com ele. E no momento que ela começou a atendê-lo, já tinha algumas sessões, ele virou para ela e falou assim, ó, com um sorriso, aquele sorriso de obsessor, né? Não adianta nem pedir ajuda que você não vai conseguir. E ela falou, estranho, não é ele falando assim, né? Aí ela parou, pera lá, ele me deu a dica, pedir ajuda, e me chamou. Quando eu entro, que eu começo a conversar com ele, ela falou, tal, mas ela não me falou nada. Aí ele deu o mesmo sorriso e olhou na direção dela, porque ele falou para mim, você vai me hipnotizar? E deu aquele sorriso. Eu olhei para ele, ela falou, percebeu que não é ele? Cochichando, né? Percebi. Eu falei, sim, percebi. Detalhe, esse menino ele enxergava pelas costas, às vezes quando ele estava num transe, ou quando ele estava dormindo, que esse foi o processo pelo qual ele foi para o tratamento, ele via tudo escuro e via um olho vermelho perseguindo ele, pelas costas. Ele enxergava pela nuca, esse olho vermelho perseguindo ele. E aí eu botei ele num transe e dali, no método próprio lá que me intuíram, explodimos aquele chip. Ele estava chipadaço. Tava chipado. 11 anos de idade. Então, uma característica que o plano espiritual me mostrou várias vezes uma característica de chip espiritual é pensamentos repetitivos, como se fosse... Imagina uma rádio que está tocando a mesma música. Vamos lá, eu pago o jabá para você e você vai colocar minha música 1000 vezes no dia. Então fica aquela mesma coisa. Lava o cérebro. Até o momento... Como a gente fala, música chiclete, o que ela faz? Você não gosta, mas você canta, né? Não sai da cabeça. Por que eu estou cantando essa música se eu nem gosto dela? E você continua cantando. E se você prestar atenção, muitas pessoas com esses transtornos psicóticos, elas relatam exatamente isso. Então eu já vi várias vezes a entidade, através do processo de incorporação, fazer esse processo de retirada do chip, e eu sou aquele cara chato que eu acredito que os mentores eles não fazem as coisas para que a gente seja dependente, eles fazem para que a gente aprenda. Então, quando eu vi o mentor caboclo, o preto velho, tirar 1, 2, 3 chips, eu falei, pera lá, ele está me mostrando que é assim que faz. E aí eu comecei a fazer, né? Se dá para fazer, vamos testar. E foi dando certo. Mas isso tem acontecido com uma certa frequência na prática clínica, como também tem aparecido com muita frequência pessoas que, no momento de transe, manifestam um obsessor. E às vezes pessoas que não têm nenhuma vivência de umbanda, espiritismo, candomblé ou coisa parecida. Já que você tocou nesse ponto, antes da gente entrar nas emoções, vamos dar mais um caldo nisso. A questão do transe. Sim. Mediúnico, beleza. E o transe hipnótico. Teoricamente anímico. Caixas diferentes, certo? Sim. E aí a gente vê muitas pessoas em um transe hipnótico dizendo que está num transe mediúnico e vice-versa. Por exemplo, às vezes a gente vê numa igreja lá, qualquer aí, trabalha com desobsessão, com retirada de capeta, cambal. Sim. Que vem um espírito ali. E muitas pessoas, claro, evidentes, dizem, não tem nenhum espírito ali. Não Eles tem estão nada. trabalhando a hipnose. Como diferenciar esses dois pontos? Porque eu acho que muita gente acaba se confundindo com isso, né? Não precisava nem diferenciar. Na verdade, o cara tá botando para fora o entulho que tá no inconsciente dele. Se você pensar do ponto de vista terapêutico, pode ser profundamente terapêutico. Do ponto de vista social, de querer imputar aos outros, a outras religiões, por exemplo, as suas mazelas, do tipo eu falar, não, mas isso aqui veio de tal lugar, ou é de fulano que faz tal coisa. Aí sim é irresponsabilidade, né? Mas do ponto de vista do transe, em termos, eu gostaria até de diferenciar o transe hipnótico do transe mediúnico, tá? Uhum. Qual que é a diferença para mim? No espiritismo antigo sempre se falava do animismo e do espiritismo, do mediunismo. Espiritismo estaria incorreto, seria animismo e mediunismo. O animismo é quando é a manifestação da própria alma. Em tese, é o transe hipnótico, quando a própria alma está se manifestando.
Agora, o transe hipnótico, o transe, desculpa, mediúnico, é quando há uma outra consciência que está colaborando com a sua consciência. Tá, e como é que eu vou distinguir um do outro? É difícil saber. Não existe transição certa entre o dia e a noite, tem? Ou entre a madrugada e o amanhecer. Também não tem uma transição certa. E quem disse para mim também que o transe mediúnico ele não tem muito da parceria anímica do médium? Se não tiver, tá errado, porque esse cara vai aprender como? Então, se alguém me falar, olha, você vai encarnar para ser robozinho, eu falo, não quero. Não eu acho que não estou precisando disso, né? A gente tem que começar a pensar que tudo isso é uma parceria. Mas o transe anímico ele entra mais na questão dos dons psíquicos. Então, a hipnose ela vai ajudar muito nisso. Já a parte mediúnica pressupõe um contrato espiritual, na minha visão, um ajuste em determinadas áreas do nosso corpo astral e etérico, principalmente nos chakras, e a partir dali, ajuste, e não defasagem, como algumas escolas pregam que são rombos na tela etérica ou rombos na tela búdica, atômica, porque aí seria o manifestar a luz através da doença, né? Através da normalidade e não da paranormalidade. Eu compacto dessa ideia porque muitas vezes uma pessoa que não acredita não vai adiantar a gente falar que é um transe mediúnico, né? Tem um clarividente, ou dois ou três que confirmam, só entre eles vai ter a constatação, né? O cético ali que não vê nada, ele vai ficar ainda com divagações, né? Então é um ponto legal para a gente conversar com pessoas que estão com a mente aberta, né? Você quer ver? Eu já tive que eu dou formação de hipnose, não só presencial como online. Tenho milhares de alunos formados no mundo inteiro. Já teve alunos meus aqui, né? Nós já conversamos antes. Mas vamos lá. Nos últimas turmas de curso presencial, começou a ter uma leva cada vez maior de médiums também. Um deles era um médium vidente que faleceu começo desse ano, tá? Era muito... Tinha um bom lastro aí na internet também. O Paulinho Garrido. E ele, no primeiro dia, ele perguntou para mim, falou, posso falar o que eu estou vendo? Pode, se o outro pode falar. Cada um tem que respeitar a opinião do outro, né? E aí ele começou a contar o que ele via primeiro quando eu fazia auto-hipnose, depois quando eu fazia o processo com outras pessoas. Uma característica que esse cara tinha, era muito interessante, ele pegou alguns alunos da turma e na hora que eu estava tratando a pessoa, ele falava, você quer ver o que está acontecendo? Falava para outra pessoa. Ele segurava, dava um plug aqui na pessoa e a pessoa via o que ele estava vendo. Quer dizer, isso é raro, né? Conseguir transferir, em tese, transferir um dom. Mas ele fez isso com várias pessoas naquela turma. E funcionou. E coincidia o que ele estava vendo com o que a pessoa estava vendo. E com o que eu também estava sentindo, que eu falava, aqui estava acontecendo tal coisa. Que muitas vezes me vem essa percepção de perceber o que a pessoa, qual é a vivência que está acontecendo ali. Entendeu? É um campo, né? Então é um campo energético. Agora, já tive outra pessoa, uma outra médium, que ela fez a mesma pergunta, eu posso falar o que eu vi? Lógico, fala. Eu falo, olha, na hora que você começou a fazer a sessão dela, da cobaia da técnica, né? Ela falou, olha, o mentor dela começou a falar para o seu mentor, que começou a falar para você tudo que você tinha que falar. Eu falei, bom, se eu te falar que eu tenho consciência disso, é mentira. Às vezes eu tenho a consciência que eu tenho muitas vezes eu começo a perceber uma coisa diferente, que o chakra frontal, eu sinto que ele vai abrindo como se fosse um túnel, e aí eu me sinto totalmente, às vezes eu ignoro todo o resto que está em volta, se tiver 20, 30 pessoas na sala, eu ignoro tudo. E no online também, que eu já fiz muitos atendimentos online na época da pandemia, né? Online assim com pessoas assistindo ao vivo, 150 pessoas assistindo. Mas é naquele momento. Agora, mas pode. Amigo, todo mundo está sendo influenciado espiritualmente. O taxista, o motorista do Uber, o motorista do ônibus, o piloto do avião, o médico. Porque às vezes o pessoal fala, mas aí você cobra pela sessão e tem um mentor ajudando. Então vai cobrar do mentor, né? Que aí eu não posso fazer nada, mas eu quero que ele esteja aqui. Tomara que esteja. Tomara. Né? Esse é o ponto seguinte. Eu geralmente pergunto para a pessoa, falo, imagine que você tem que fazer uma cirurgia qualquer, não precisa nem ser muito delicada. Você ia preferir um médico que você olhasse para ele e percebesse que ele está sendo intuído espiritualmente,
ou algum que fosse totalmente cru ou bruto, em outros sentidos? Ele falou: "Não, esse intuído". Falei: "Tá, e você ia querer não pagar para ele por isso, porque o mentor tá lá?". "Não, lógico que ia pagar". "Então por que você tá me enchendo o saco, né?". Uhum. É para ser bem direto e objetivo, a gente tem que pensar nisso, né, as pessoas são hipócritas quando se fala disso. Mas o tempo todo nós, era o próprio Paulo de Tarso que dizia que nós somos assistidos por multidões de testemunhas o tempo todo. Uhum. Então eu já tive muitos casos, eu tenho uma live minha, onde eu falo exatamente disso, de manifestações espirituais na prática clínica. Eu não estou afirmando nada para o mundo acadêmico, eu só estou levantando a lebre, estou levantando a bola, quem quiser chutar que chute, né. Veja, já teve vários casos comigo e não eram provocados por mim, aconteciam espontaneamente, onde quando eu relatava, a pessoa falava: "Você descreveu minha mãe, você descreveu meu pai, você descreveu". Eu falo: "Bom, eu não sei o que aconteceu, né, só sei que eu vi de tal forma, aconteceu tal coisa". E quem tiver curioso, que é a verdade científica, pesquise. Se foi telepático, que é a maior desculpa que dão, Fael, é o seguinte, falam: "Ah, mas por telepatia isso poderia ser feito". Eu falei: "Ok, por que nas escolas de psicologia não se ensina telepatia? Ou não se estuda? Se não sabe ensinar, que se ensine pelo menos a estudar telepatia". Eu estudo isso, eu fui fazer, psicologia, eu já tinha 38 anos, mas eu estudo isso desde os meus 17 anos. Principalmente os fenômenos mediúnicos, telepáticos, estados de transe, mas porque eu era meu mesmo, eu tinha vontade de estudar, mas se o pessoal tem dúvida, é melhor estudar, né. É melhor estudar. E não tem uma faculdade específica de neurociência, só tem pós, né? Não, já tem, já Já tem. tem? Aqui Antes no só tinha pós, na né? Federal do Grande ABC tinha Ah, uma legal. graduação de neurociência. Legal isso, porque antes só É, podia fazer pós, né? mas aqui as neurociências é como a psicologia, não dá para você falar a psicologia, nós temos as psicologias. Uhum. Ou como a gente falou de Umbanda, não dá para falar da Umbanda, tem as Umbandas, As né. umbandas, é isso mesmo, Então né? tem as neurociências, então cada um vai com foco mais em determinada área. Mas a parte aí você vai encontrar desde neurocientistas extremamente céticos, que dizem que o cérebro explica Deus, que o cérebro produz Deus, até aqueles que dizem que não tem como ser dessa forma. Então, ou seja, tem gosto para tudo, vai continuar tendo. Mas as descobertas das neurociências comprovam, geralmente validam tudo isso que a gente tem vivido, que a gente tem feito. Eu não concordo com algumas coisas. Quando recentemente eu fiz, está para ir para o ar, um podcast com o Alexandre Pereira, falando sobre experiência de quase morte, né? Uhum. E a gente tocou num assunto que é o déjà vu, ou déjà vu, para muitos, dependendo da pronúncia. Eu falo, eu já ouvi a explicação neurocientífica de alguns que disse um delay no cérebro, onde você tem a impressão que já tinha visto, que não sei o que. Eu falei, o cara está falando isso porque não viveu o fenômeno. Quando eu tinha 11 anos de idade, aliás, a primeira vez que eu me lembro, eu tinha uns 11 anos de idade. Já tive experiência de déjà vu que o negócio é aterrorizante. Você imagina que eu estou aqui e que eu já tivesse visto essa reunião, eu olho para você, já sei o que o Fael vai me falar, já sei o que a outra pessoa vai falar, já sei. E aí, eu já sei o que eu vou falar e eu quero mudar o roteiro, mas não consigo. Tive questões de déjà vu dessa forma. Tive depois na casa de uma namorada dessa forma. E eu falava, o pai dela vai falar tal coisa, ela vai falar, a mãe vai falar, e eu vou dizer tal coisa. Isso não foi questão de delay de segundos. Eu sabia que fazia meses que eu tinha visto aquilo num sonho. Então, você falar do fenômeno sem ter experienciado o fenômeno, é engrossar pelo lado da teoria, né? Querer colocar tudo num balaio só. É, o déjà vu é um negócio que eu já ouvi muita gente falar que é uma falha, né? Que você tem ali, que você acredita, mas isso que você falou tem mais sentido, né? Tenho um professor da Unifesp, eu não vou dar o nome, mas a minha pós-graduação, eu fiz pós-graduação de medicina comportamental. Esse professor, óbvio, ligado à área científica, ligado à área neurocientífica, ele contou um caso que eu achei muito interessante. Ele falou, ele estava acho que era o primeiro casamento, e ele teve um sonho, que se fosse pela psicanálise, iam dizer que eram fragmentos do inconsciente. Ele viu uma pessoa, ele viu um velório. Ele chegava num velório, num lugar, uma pessoa que ele não conhecia. Ele estava com uma pessoa que ele não conhecia. Chegou numa sala, viu um monte de gente que ele não conhecia.
Aí depois dele, aí eles abrem uma porta, quando ele entra naquela porta, aí que ele vê que é um velório, aí tinha um senhor com uma caixa-réu, ou que depois o pessoal começou a chamar de gola olímpica, né? Outros chamam de gola rolê, e ele falou mas que ele achou que era muito engraçada aquela blusa que a pessoa tava, tipo de ilícito e tal, falou, nossa, tá ridículo isso. E era um senhor alto, e aí ele olhava para aquelas pessoas e tudo desconhecido para ele. E ele contou para a esposa, mas ele falou, ó, nada, tudo bem. Um ano depois ele se separa da esposa. Passou um tempo, ele começou a namorar outra pessoa, casou com outra pessoa. Passou quase entre 15 e 20 anos. Aí um dia, a tia da esposa atual dele, da então esposa dele, faleceu. Ele viajou alguns quilômetros, ele não a conhecia pessoalmente, com ela para participar do velório do enterro. Quando ele chegou lá, ele viu aquele monte de gente numa antessala. Eram as pessoas que ele tinha visto naquele sonho. Todo mundo olhando para ele, igualzinho, e ele sabia. Ele falou, nossa, é igualzinho. Aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu o senhor com a camiseta, com a caixa-réu, gola olímpico, o que seja, né? Era o tio da esposa dele, o viúvo. Agora, vamos pensar assim, vamos pensar em termos de futuro? E se ele não tivesse separado da outra esposa? Esse fato teria acontecido? Talvez ele chegasse ali através de uma amizade, ou talvez nem acontecesse com a presença dele. Aí eu gosto de um filme que é o MIB 3, onde mostra lá o cara que lida com o futuro, o extraterrestre, né? Que ele fala: esse futuro aqui é aquele que você tomou chocolate no café da manhã? Então eu já sei onde ele vai terminar, né? Se for do chocolate. Isso, porque nós temos vários, na minha visão, nós temos vários futuros acontecendo. Aquele que eu alimentar é aquele que vai acontecer. E é isso que eu vejo nos terreiros de Umbanda, por exemplo, quando uma entidade ela fala para você, toma cuidado com tal coisa, senão vai acontecer tal coisa. Ela já deu opção. Se você mudar isso, não acontece. Então não é determinístico, não é ponto fechado. Então a mente humana, ela vai criando realidades, mas uma dessas realidades é aquela que eu alimentar mais, é aquela que vai acontecer. E eu estava pensando justamente sobre a emoção que ele sentiu na situação. Ele se deixou também o aspecto emocional, tá ligado àquilo e potencializou aquele futuro dele, né? E as pessoas têm emoções. E muitas vezes essas emoções elas não são positivas, são emoções negativas. Mas eu já ouvi falar que as emoções negativas elas não precisam ser inimigas. Como uma emoção negativa pode ser o trampolim também para uma transformação. Então, veja, a emoção, vamos pensar aqui em emoções e sentimentos. A gente tem que sair dessa dicotomia que a gente foi colocado pela nossa cultura, educação judaico-cristã, de certo e errado. Então, eu senti, o que eu posso fazer? Isso é útil para alguma coisa? Não. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque ficar me recriminando, me culpabilizando, me flagelando por isso, que é o que as religiões fazem, não faz muito sentido. Agora, a emoção, como qualquer outra coisa, é treinável. Eu consigo treinar qualquer coisa. Você consegue treinar sentir. Você consegue aumentar a sua percepção. Agora, vamos pensar na emoção do ponto de vista assim. Se você me falar uma emoção dita como ruim, o que te faz sentir aquilo? Aquela emoção ou sentimento? O que faz isso, eu vou te falar, já que a gente está falando de reprogramação mental, muitas vezes é um processo que está ancorado. Esse é um termo que a gente, não é, eu estou usando aqui o termo não a ancoragem de vendas, não a ancoragem que a psicologia fala, mas o que a programação neurolinguística fala, que é o emparelhamento de sentimentos, de sensações, emoções. O nosso cérebro, ele costuma, quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, o nosso cérebro coloca um sinalzinho de igual. Isso equivale a isso. Entendeu? Então eu começo a arrastar aquilo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, até reencarnatório. Imagine que toda vez que chega o tempo de frio, você começa a passar mal, uma angústia, coisa muito grande. Vou dar algumas hipóteses. Uma delas, imagine que emocionalmente, todos os dias do namorado que você pegou na infância, estava todo mundo namorando e você não. Dia dos namorados no Brasil é frio, né? 12 de junho. Então, é a sensação de vazio, tô sozinho. Agora vamos piorar a história. Isso são alguns casos clínicos que eu vi.
o indivíduo se viu numa uma coisa meio cinza, muito frio, e ele falou uma palavra: fog. Fog são aquelas neblinas em Londres, e ele tinha morrido como morador de rua, morrido ao relento. Então aquela sensação de estar desamparado, de estar sozinho, de não ter ninguém por ele, aquela angústia, toda vez que o frio vem, está ancorado. O frio passou a significar angústia, desamparo, desvalimento. É isso, é uma âncora de uma outra vida. Mas a gente já carrega um monte de âncoras ruins dessa vida. Você fala, mas se eu já carrego um monte de âncora ruim dessa vida, o que eu faço? Então eu tô ferrado, né? Se você é refém das âncoras ruins, começa a criar âncoras boas. Entendeu? Então veja, eu vou dar outro exemplo de âncora, Rafael. Se eu estiver estendendo muito, você pode me falar, tá? Porque eu sou mineiro, se você cortasse o queijo e um cafezinho aqui, aí a gente falava 3 dias. Veja o seguinte. O bolinho de chuva que a vovó faz, ou a pipoca. O moleque lá ele tá com 5 anos, e aí toda vez que ele vai na casa da avó, a avó faz bolinho de chuva. Ele tá com 55, ele vê o bolinho de chuva, ele fica que nem uma criança de 5 anos de novo. Ele ficou ancorado naquele aroma, ou naquela visão. Casal de namorados. Os namorados têm a mania de falar, olha, aquela é a nossa música. Quem que explorou isso bem? Os filmes, as novelas. A telenovela ela faz assim, primeiro ela solta a música tema e você já sabe que o personagem vai entrar. Isso é ancoragem. Agora, vamos falar da ancoragem usada para o mal? Pouca gente sabe que o vermelho Ferrari, ele não é Ferrari. A Ferrari original era amarela. Então, aquele vermelho é vermelho Marlboro. Quando foi proibido a propaganda de cigarros na Fórmula 1, o patrocinador exigiu que a escuderia pintasse o carro com a cor dele. Só que na hora que passava o carro vermelhinho ali, o cara metia a mão no bolso, pegava um cigarro e acendia. Porque no cérebro dele aquela cor já linkava, já estava igual ao Marlboro. Marlboro. Então isso é ancoragem feita, entre aspas, para o mal. Para o marketing, ela é feita assim. E os símbolos também, né? Sim, mas o símbolo tem uma... O pessoal tem mania de dizer o seguinte, o pessoal diz que o símbolo vale por 1000 palavras. Eu falo, não, mentira. O símbolo vale por 1 milhão de palavras. O símbolo traz toda uma história. E aí a gente vai entrar na área que o Wagner gosta muito de falar, né, da formação de egrégoras. Porque uma egrégora, ela vem em cima daquilo. Você cria e vai alimentando e vai se formando uma egrégora poderosa. Ou negativa. É só a gente ver o exemplo da suástica com a apropriação cultural. Se você pegar o mapa do Japão, você vai ver que os templos budistas são marcados como a suástica. É um símbolo do bem. A maior parte das pessoas do mundo lembra da suástica como símbolo do nazismo. Mancha a egrégora do símbolo. Manchou, e aí criou uma, vamos dizer, uma subdivisão, né? Não muito boa. Opa, daqui a pouco fujo da câmera aqui, hein? E essa questão dos símbolos, essas questões dos pensamentos e essas questões também que envolvem muitas vezes o que a pessoa está vivendo agora. Não deve ser incomum, dentro das clínicas, as pessoas chegarem com um trauma, com uma fobia, com um incômodo, e já descartarem que isso foi proveniente dessa existência atual. As pessoas elas já vão direto lá na outra vida. E como é que funciona isso? Porque normalmente as pessoas existem terapeutas que não fazem regressão de vidas passadas, ficam só nessa, e tem terapeutas que fazem. Qual seria o crivo para isso dentro de uma análise para aquela pessoa que já chega com aquela ideia fixa, que ela quer saber da outra vida? Se ela só quer saber, é só curiosidade, para mim não interessa. Agora, mas essa crença também pode ser positiva, porque como terapeuta, o que eu quero é que a pessoa fique boa. Não interessa se vida passada existe ou não, não interessa se aquilo aconteceu de fato ou não, o que interessa é se foi só... O que os céticos dizem, geralmente é assim, eles falam, olha, que é muito mais fácil quando você vê de fora, quando aquilo acontece com outro, querendo significar que a encarnação passada seria um outro. Lê do engano, porque então eles nunca vivenciaram os processos de regressão, onde a pessoa entra no personagem do passado e sofre mais do que no do agora, né? Mas veja, se for só um papel criado para se desempenhar também,
o psicodrama já faz isso também, e não é recriminado por isso. Então, se ele criar um papel que seja um papel que traga funcionalidade, está ótimo. Mas o crivo número 1, o que eu uso no nosso espaço, na minha formação com o pessoal, é o seguinte: o comando que nós trabalhamos é somente que vai escolher onde vai ser tratado. Não sou eu. Entendeu? Eu falo que o Valdeci é muito burrinho para isso, para saber. A sua mente, ela tem tudo que precisa sobre você. É ela que vai me mostrar o caminho. Ela que vai levantar a bola e vai falar: o pé aqui. O gol tá aberto. Então, mas para mim é irrelevante. Se você, por exemplo, é evangélico e chega para mim e fala: não, mas eu não acredito em vida passada. Eu falei: ok, não preciso que você acredite nisso. Não tenho nenhuma necessidade, porque eu não estou vendendo crença. Eu estou vendendo pacote de terapia. Mas vamos para a curiosidade, Fael? O que nós já tivemos de pastores, pastora, mulher de pastor, filho, que foram para a vida passada espontaneamente? De monte. E a pessoa, tipo, via uma situação lá na antiguidade e não E ela, associava. não, ela mesma associou. Eu tenho um Ah, dos casos mais interessantes meu, foi antes de eu fundar a Sociedade Interamericana de Hipnose, que é o nosso espaço, eu atendi em espaços alugados. E uma pessoa me procurou, era a irmã, e falando da irmã dela, ela tinha 38, a irmã tinha 32, com diagnóstico de transtorno bipolar, tinha tentado se jogar do veículo em movimento. E essa moça, quando eu começo a fazer, ela nunca ouviu da minha boca a palavra hipnose. E ela entrava nos transes ferrados, tá? Sem ouvir a palavra hipnose. Aí um deles, quando eu fiz um trabalho com ela, ela foi numa cena, ela começou a narrar uma cena, era uma praça. Essa praça, na minha cabeça, era uma praça tipo Madrid, né? Igual a Praça do Sol de Madrid, né? Era praça e tinha uma cigana, e as duas mulheres começaram a discutir, aí a cigana esfaqueou a mulher, e não sei o que lá, e e eu olhei Quando ela voltou, eu falei para ela, contei, voltou, ela falou para mim: doutor, isso que nós fizemos foi uma regressão? Eu olhei para ela e falei: veja bem, tem muitas maneiras de explicar uma coisa. Eu sempre digo para todo mundo que quando o cara fala veja bem, ele não vai falar nada, tá? Vai só enrolar. Tem muitas maneiras de se explicar uma coisa. Ela falou: não, estou perguntando porque eu já fui espírita, eu já fui kardecista. E ela era da Universal do Reino de Deus, naquele momento. Mas aquela mulher, aquela cigana, era minha cunhada. Era minha cunhada. Falei: mas o que você viu não aconteceu na sua vida agora. Aconteceu? Não, não, mas aquilo foi uma vida passada? Falei: não sei. Pode ser uma imagem que sua mente criou. Pode ser um roteirinho de um filme que você tenha assistido. Qualquer coisa. Mas não precisa. Falei: não, aquela mulher era minha cunhada. Isso era uma outra vida. Ela continua afirmando. Eu falei: bom, quem está afirmando isso é você, né? Era uma outra vida, era minha cunhada. Por isso que a gente nunca se deu bem. Porque quando eu tenho uma técnica que eu desenvolvi chamada técnica do perdão. Para fazer o perdão com essa mulher, foi a pessoa, acho que talvez, que mais me deu trabalho até hoje. E o perdão era em relação a essa cunhada, tá? Aí nessa sessão ela entendeu qual era essa desavença dela com a cunhada. Bom, resumindo a ópera, depois de outras sessões tal que nós fizemos, essa moça melhorou e acabou o diagnóstico de transtorno bipolar. Mas ela era de carteirinha da Universal. São percepções, né? Tem muitas pessoas com esses transtornos, né, que não são rastreáveis de forma biológica, são comportamentais, né? Então, eu vejo que existem linhas muito tênues, né, entre o espiritual e o científico. E por falar nisso, nós vemos hoje pessoas que, eu digo assim, pessoas que estão em padrão de igualdade curricular, vamos dizer assim, onde tiveram a mesma formação, muitas vezes as mesmas notas, mas consegue ter um estado de criatividade e clareza excepcional e progredir, e o outro, com a mesma formação, as mesmas notas, continua numa estagnação. Então, existe alguma maneira de desbloquear, tipo, uma portinha secreta Sim, no cérebro ali? você falou, é o software que cada um colocou, né? Software mental. Agora, junto com esse software, Rafael, tem a questão das âncoras que eu te falei. Se o indivíduo, vamos imaginar assim que você
toda vez que você monta uma empresa, vai à falência. Aí, imagina que você começou cedo, 18 anos montou uma empresa, foi à falência, aos 23 montou outra, foi à falência, aos 27 montou outra, foi à falência, aí chega, você está aos 40 anos, agora você tem experiência, você tem tudo que você precisava fazer, aí chega o primeiro problema que aparece, vem aquele frio na barriga igualzinho nas outras falências, aí você já começa a pensar, acho que eu vou fechar as portas, acho que eu vou vender isso aqui, porque já vi que eu não nasci para isso mesmo. Entendeu? E ali você só tava um triz, você tava que nem aquele cara que tá com a picareta dentro do buraco e mais uma picaretada os diamantes caem, né? Mas você não tava vendo isso. Mas você tem uma âncora te dizendo, você já falhou, você vai falhar de novo. Enquanto a gente não for lá ressignificar aquelas experiências anteriores, você vai ficar sempre carregando isso com você. Até chegar no último passo, a pessoa volta para estaca zero. Isso, mas isso você usou o termo de ser bem-sucedido. Vamos falar de ser bem-sucedido em outras áreas? Relacionamentos. A pessoa daqui a pouco ela não se permite mais amar porque os relacionamentos anteriores foram, na visão dela, um fracasso. E às vezes é só uma visão pessimista, tá? Porque eu atendi muitos casos assim. Eu já atendi de tudo que você imagina, né? Então, você imagina a pessoa chegar para mim e falar, olha, não, mas você no casamento que tava uma porcaria, tá? Sério? É um casamento ruim? Legal. Quanto tempo você ficou casado? Há 25 anos. E você aguentou ficar 25 anos numa coisa ruim? Não, mas não foi sempre assim. Ah, então como é que foi? Ah, não, é que há 3 anos atrás eu descobri que ele ou que ela estava me traindo. Mas então você teve 22 anos bons que você está escolhendo agora se pautar por 3 que não prestaram. Vai gostar de coisa negativa assim, não é? E normalmente é isso que a gente vê por aí, né? Isso, o cara quer ficar focado, porque o outro ponto é assim, eu acho que você deve ser muito idiota de ficar 25 anos vendo a mesma história e sofrendo e dizendo que não é. Agora, quando você volta e percebe, não, mas 22 anos, ok, não, mas eu descobri, eu acho que ele já me traía. Mas daí você acha, é axiologia. Mas até aqueles 22 anos, mesmo traído ou não, você estava feliz. Certo? Então por que você está jogando fora a felicidade que você teve? Está jogando fora o que você teve de bom? Porque você gosta de ficar focado no ruim? Infelizmente, o ser humano é isso. Ele gosta de ficar pegando coisas ruins e remoendo. Então, a reprogramação mental, a metodologia que eu desenvolvi, a gente usa justamente para isso. Para pegar você, para botar o seu foco naquilo que presta, naquilo que vai fazer você crescer. Eu até falo no primeiro atendimento, geralmente falo pro pessoal, os vencedores, eles pegam momentos bons e eternizam. Já os perdedores, eles pegam momentos ruins e eternizam. O que você quer eternizar? O que você quer propagar? Então, a outra frase que eu falo sempre para o pessoal é o seguinte: aquilo que você foca aumenta. Isso vai bem ao encontro da física quântica, de lei de atração, de tudo que o pessoal fala. Aquilo que você foca aumenta. Se você ficar focado na dor, aumenta o quê? A dor. A mesma. Se você ficar focado na tristeza, aumenta a tristeza. Ficar focado na perda, aumenta a perda. Ficar focado no abandono vai aumentar o abandono. Então escolhe aquilo que você quer e foca nisso. Então você vê que mudar o software mental, ou como disse você no começo, os hacks, né? Para hackear tudo isso, é relativamente simples, só que depende de vontade, depende de decisão. Eu tenho que escolher o caminho, eu tenho que escolher mudar. Não dá para mudar assim, eu quero que alguém venha aqui, pega e me muda, né? Porque o pessoal tem muito essa visão da hipnose. Eu tive programa na Rádio Mundial durante 1 ano e meio, quando era mundial, agora é Vibe Mundial, né? E eu me lembro ainda de um caso de um rapaz que chegou, ele tinha enxaqueca crônica. E aquela enxaqueca que ele tinha, na minha visão clínica, não dava 3 pancadas, né? Não ia passar do terceiro round. Mas como terapeuta, a gente tem que ter bom senso. O primeiro é, legalmente, terapia é meio, não é fim. Então você não pode prometer cura. Ele perguntava para mim, o primeiro discurso que ele fez foi: já passei em 20 terapeutas da Rádio Mundial e nenhum resolveu o problema. Aí você olhar para mim e falar, nem eu vou resolver, esse problema é seu, né?
Ah, mas eu já pensei, esse cara é colecionador de troféu, já pegou 20 troféuzinhos, botou na estante. Eu vou ser o 21º. Tá aparecendo a música sertaneja recente, né? Na mesa com 4 cadeiras, já tem 3 enganado por ela, tá, a 4ª cadeira te espera, né? Então o 21º era eu, o troféu. Eu falei, então, mas o que você quer mesmo? Não, mas você. Aí eu expliquei o processo, ele falou, mas você me dá alguma garantia? Eu falei, nenhuma. Terapia é meio, não é fim. É mais ou menos como se você pegar um advogado que te prometer que a causa está ganha, ou ele está mentindo para você, ou ele está subornando o juiz. Então as duas coisas estão erradas. Então, na área dele também não pode. Terapia é meio, não é fim, não dá. Não, mas você não. Eu posso te contar, eu fui contando todos os casos. Na verdade, todos os casos que eu tinha tratado de enxaqueca até aquele momento, todos tinham melhorado. Então, vou contando os casos, preservando o anonimato, mas mostrando para ele. Não, mas é porque é difícil, né? Porque você não dá garantia. Não, mas se você me desse garantia. Aí eu olhei para ele: você quer garantia? Eu até te dou. Ele falou: sério? Eu falei: dou, só numa condição. Ele: qual? Eu falei: se você tirar o seu cérebro e deixar aqui, para eu tratar ele, eu vou consertar seu cérebro e na semana que vem você pega e vou te dar garantia de 3 meses, igualzinho eletrodoméstico. Porque o que ele queria era o que se faz com o eletrodoméstico, não é? Dá pra gente fazer isso? Falei, mas depois de 3 meses acabou a garantia, que o pessoal pode fazer qualquer porcaria de volta com o próprio cérebro. Pena, esse cara não veio, não continuou. Mas porque ele queria alguém, ele queria um bode expiatório, ele queria alguém para botar cruz nas costas. Eu falei, na minha não. Ele queria uma garantia da própria aflição. E quem está em casa, tudo isso que ele falou, se você se identificou, então, se identificou, marca aqui o seu joinha, coloca aqui seu comentário, manda para aquelas pessoas que possivelmente podem ter essa informação e dar uma ressignificada aí na trajetória, pelo menos refletir sobre essas palavras, porque já vai abrir várias clareiras aí para que você possa também ter um significado. E a gente está falando sobre emoção e sobre o racional, né? Dependendo do processo, como é que a gente pode ter, assim, de gatilho poderoso, né? O pensamento poderoso de uma pessoa, emocional, né? Quer dizer, o pensamento racional de uma pessoa, puramente linear, ou uma emoção. O que pesa mais num processo de mudança? Emoção. Emile Coé, que foi um dos grandes nomes da hipnose, da escola de Nancy, ele dizia o seguinte, vou traduzir para o português de hoje, tá? Num confronto entre razão e emoção, a emoção ganha de goleada. As pessoas chegam na clínica falando, não, é que eu sou muito racional. Geralmente eu dou risada quando a pessoa fala isso. Fala, pois é, você é tão racional que veio me procurar por conta das suas emoções, por conta do que você sente. Não faz sentido, né? Então você não é tão racional assim. Na verdade, o ser humano, Fael, ele não é um ser racional. Ele é um ser emocional, toma decisões emocionais e depois justifica racionalmente. Isso tem um monte de estudos que mostram isso. Tem estudos de neurociência também, de psicologia social, tá? De neurociência, onde se toca um eletrodo nas laterais cerebrais, nos hemisférios, onde o indivíduo escolhe, aparece uma cor ou outra, e naquele momento ele escolhe exatamente a cor que foi acionado o cérebro dele. Aí quando o pesquisador pergunta para ele, por que você escolheu vermelho? Aí ele justifica, não, porque eu sempre gostei de vermelho. Quando pequeno, eu ganhei, o primeiro presente que eu ganhei foi um caminhãozinho vermelho. Ele ainda cria uma história, ou resgata uma história para justificar, porque foi o vermelho, mas o vermelho foi o botão que o cara acionou no cérebro dele, do eletrodo. Tem um outro experimento que eu gosto muito, que é assim, imagina aquelas salas de reconhecimento policial, que também é usado em escolas de psicologia e medicina, sala espelho, 10 mulheres do lado de lá do vidro, e aqui o pesquisador entrevista um homem e fala, ele acende a luz e fala, qual das 10 é mais bonita? E o cara fala, a número 3. A número 3? O cara olha, é número 3. Aí ele apaga a luz de novo e começa, ele distrai de volta o pesquisado e fala, olha, aí quando ele acende de volta, ele pergunta, por que você escolheu a número 3? Só que as mulheres trocaram de lugar e de número. A número 3 que está agora, se era uma loira, agora é uma morena.
Aí ele pergunta, por que você escolheu mesmo o número 3? Ele fala, não, porque eu sempre gostei de mulheres morenas, de olhos grandes, boca carnuda, não sei o que lá. Ele começa a inventar um monte de coisa, e a primeira que escolheu era loira. Então isso acontece com os 90% dos entrevistados. Então depois que o cara assumiu uma posição, ele fica defendendo até a morte uma coisa que não tem nada irracional. Já viu isso acontecer na política, por exemplo? Isso daí acontece pouco na política. Só um pouquinho, só para a gente... Se a gente pensar, acontece na ciência também. O cara pega uma coisa, ele não quer, como a gente diz popularmente, ele não quer largar o osso. Ele continua ali, defendendo o mesmo ponto de vista. Isso é aplicável em vendas também. Se você fizer o seu cliente dizer não para você, ou você confrontá-lo, ele vai começar, você vai ganhar discussão e vai perder a venda. Então, tem jeito certo de conduzir o processo, né? Mas nós não somos racionais, nós somos emocionais. É a emoção que está predominando. Vamos falar de uma empresa? A empresa é racional? As pessoas são profissionais? Não. Se o cara está brigado com a mulher, se o cara está com problema com o filho, se o cara tem alguma doença, se o cara... Tudo isso vai influenciar. E ele vai dizer, não, é que eu sou profissional. Então, essa é a minha visão homeopata vitalista, tá? É assim, se você tiver com uma dor no dedão, você não está doente só do dedão. Você pode estar falando comigo aqui, fazendo entrevista, e assim, pelatejando, você fala, o que eu queria perguntar agora mesmo? A gente pode dizer que você está doente só do dedão? Não dá, você não está conseguindo raciocinar direito. Se você tivesse que correr atrás de alguém, você não ia conseguir correr atrás de direito. Entendeu? Nós somos um sistema. E é isso que a gente tem que pensar. O racional é só uma parte disso. E por falar em sistema, né? A gente ouve hoje em dia sobre, assim, vários e vários aspectos, as pessoas dizerem que é importante criar novos hábitos. Mas que para esses hábitos serem novamente criados, estabelecidos, exige... Uns falam um tempo, outros falam outro tempo, cada um fala um tempo, e tem outros que falam que é de imediato. Como é que é essa queda de braço em relação a esse assunto? Se a gente falar fisicamente, o de imediato não seria, tá? É só você fazer um teste simples. É que hoje em dia, como tudo ficou no computador e sem papel, quando você imprime já está bonitinho, o exemplo que eu vou dar para alguns vai ficar meio difícil. Antigamente, com a máquina de escrever, você está lá datilografando, errou, você jogava o papel. Jogou o papel onde? O cestinho está aqui na minha esquerda. Mas por quê? Porque a mesa está na esquerda. Se eu resolvo levá-la para o outro lado da sala, eu vou botar o cestinho do lado direito. Aí eu vou lá e começo a datilografar. Onde é que eu vou jogar o papel agora na hora que eu amassar? De novo do lado esquerdo. Racionalmente, voltando para o racional, tá? Racionalmente, eu não sei que o cestinho está do lado direito? Sei. Por que eu jogo do lado esquerdo no chão? Eu vou ter que abaixar e pegar. Condicionamento. É o condicionamento, que é a memória de procedimentos, a memória física que nós temos. Então, seu corpo se acostumou a jogar o papel desse lado. Ele continua fazendo isso. Então, ele já tem um aprendizado estabelecido. Quando se fala de hábitos como cigarro, se você pegar a questão comportamental, você pega ali, por exemplo, estima-se que cada cigarro dure 10 minutos e que em 10 minutos ele vá 10 vezes à boca. Então, esse componente vai e volta. Aí vem a briga das psicologias, tá? A comportamental vai dizer que tem um elemento comportamental, que é esse gesto que o indivíduo leva o cigarro. A psicanálise vai falar do indivíduo estar fixado numa fase oral, com o cigarro, e que a fumaça poderia estar associada, por exemplo, ao leite materno. E a questão, a demora do descondicionamento. Mas vamos pensar no cérebro humano? Como é que o cérebro processa o tempo? Como é que a nossa mente processa o tempo? O tempo é uma questão muito física nossa. Tempo e espaço, um só existe em função do outro. Na nossa mente, o que predomina é a atemporalidade. Um dos fenômenos hipnóticos que a gente tem é justamente a distorção do tempo. O indivíduo fica 1 minuto em transe e ele acha que ficou um tempão absurdo. Às vezes o cara fica 1 hora e acha que ficou 5 minutos. Nossa, eu pensei que tinha passado só 5 minutos. Distorceu o tempo. Eu posso botar você em transe e fazer você imaginar que você está repetindo essa tarefa amanhã, depois. E se nós estamos num mês
Se você estiver no comecinho do ano, que é ir até o ano seguinte. Em uma sessão não pôde fazer você rodar 365 dias? Se você precisava de 21 dias para consolidar aquele hábito, será que deu 365? É. Porque tudo que acontece é aqui dentro. O nosso cérebro, para o nosso cérebro, percepção é realidade. O nosso cérebro ele não distingue o real do imaginado. Para efeito prático neurofisiológico, o real e o imaginado têm o mesmo efeito, são a mesma coisa. Se você lembrar de um evento triste, muito traumático, você já começa a se emocionar. Ah, o dia que morreu fulano, o dia que aconteceu tal coisa, o dia que eu descobri de um laudo X, você já começa de novo. Sem estar acontecendo de fato aquilo no presente. Sim, estava lá no passado, mas você linkou, seu cérebro entende que está aqui agora de novo. A emoção está criando de novo aquela realidade. E se você, o ansioso, o medroso, o preocupado, se ele ficar lá, nossa, infelizmente as mulheres fazem isso com maestria em relação a roupas, né? Comprou um vestido fininho para o casamento que é em julho. E julho tá frio, né? Não, mas e se tiver frio? Fala, vai estar frio. É 99% de chance. Ah, mas e então coloca outra roupa. Entendeu? A pessoa fica trazendo essa imagem de lá para cá e sofrendo com isso agora. Por antecipação. Por antecipação. Então, você fala, o que você faria nesse caso? Bom, primeiro eu boto ela para criar os planos B, C, D, né? Uma blusinha mais ou menos, outra mais, ou mais um upgrade para poder enfrentar o possível frio. É mais fácil você pecar nesse caso por excesso do que pela falta. Você falou o negócio de mudar as coisas. Quem é casado sabe, né? A minha esposa gosta de mudar os copos de lugar e tal. E eu vou pelo menos 30 vezes onde estava anteriormente até me acostumar. Então tem sentido isso aí. Quem está assistindo pode escrever aqui se não acontece muito isso. Então, dizem, acho que minha sogra não está me escutando, não. Diz que minha sogra troca os móveis toda semana do lugar. Se acordar no escuro, você quebra a canela. Quebra. É verdade. Entendeu? Você está acostumado com aquilo. Existe até um fenômeno, eu esqueci o nome desse fenômeno, tá? Eu sempre estudei muito essas coisas. Tem um deles que chama um tipo de cegueira, que o indivíduo que muitas vezes já enxergou, e o cara levanta e sai andando no meio das coisas e não bate nada. Aí o pessoal fala, por quê? Porque o cérebro dele já tem como se fosse uma radiografia ou como se fosse um sonar, ele capta como faz o morcego aquilo. Quer dizer, ele está mais preparado que a gente, porque a gente vai estar confiando na memória, né? Na última memória, no último layout que estava. Então, isso é normal mesmo. O que você falou aí, se eu tenho sempre as coisas no lugar, mudou, me tirou da casinha. Condicionou. E aí explica muitos casos que a gente vê. Hoje a gente tem, acho que dos anos 90, 2000 e até hoje, houve uma disseminação muito grande sobre aquelas relatos de sucesso na vida através de se sentir na experiência, né? A gente tem aqui vários livros de Joseph Murphy, Napoleon Hill, todo, né, como é que chama aquilo lá? Neville Goddard. Essa linha de pensamento trouxe um novo padrão para muitas pessoas, depois veio The Secret e tal, e todas elas catedraticamente afirmam que se sentiam dentro de uma realidade X e que essa realidade X se manifestou. Como é que funciona isso no cérebro da pessoa? E muitos utilizam a meditação. Estruturalmente muda o quê? Então vamos pensar comigo o seguinte, a mesa que nós estamos falando aqui, você acha que alguém imaginou ela um dia? Sim. A capa dos livros? Também. O design das taças? Tudo. Microfone? Então tudo que é criado na mente primeiro. Então não sei porque o pessoal brigou tanto com The Secret, com todo o resto, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu primeiro crio uma realidade mentalmente, depois eu passo para um plano para concretizá-la. Algumas pessoas têm mais facilidade de estruturar e persistir nesse plano. Aí a gente vai para uma outra figura que ficou controversa no mercado atual, por conta de indivíduos que fizeram muita besteira por aí, que é o coaching, né? Que coaching nada mais é do que levar a pessoa de onde ela está para onde ela quer chegar. É um método, né? É um método. Então, só que aí, se pegar alguns indivíduos que se intitularam coaches, sendo que não são coaches nem deles mesmos, aí já é outra história.
Mas, de verdade, o processo mental é sempre o mesmo. Quanto mais eu coloco isso, mais fácil. Veja, você falou de Napoleão Hill. Você apontou para cá, nem sei onde que ele está aqui. Tem tá? os livros ali na ponta. Eu tenho todos os livros do Napoleão. Agora já vi uns de PNL ali que eu tenho. Do Napoleão Hill. Napoleão Hill fez modelagem só na esfera mental, que era linguístico o que ele fazia. A ciência do sucesso. Poucos conhecem a história dele com o Andrew Carnegie, que era o homem de aço dos Estados Unidos. Que foi quem patrocinou, só deu a benção, não deu dinheiro para ele. Ele encontrou com o Andrew Carnegie, ele tinha 19 anos, e o Carnegie convidou ele para um projeto que demoraria de 25 a 30 anos, que era a ciência do sucesso. O Carnegie queria deixar para o futuro o seu legado, mas o seu legado não era o dinheiro, não era o patrimônio, era o toque de Midas positivo, transformar ideias em realidade, em ouro, né? E aí ele deu um cartãozinho, ele dava o cartãozinho dele apresentando o Napoleão Hill para qualquer empresário, qualquer pessoa famosa que o Napoleão Hill quisesse. E foi assim que o Napoleão Hill estudou, se não me engano, 16 mil pessoas ricas. Desses 16 mil ricos, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, 500 tinham tudo que o ser humano quer ter. Saúde, prosperidade, bons relacionamentos, diversão, espiritualidade, tinha tudo. É o que a gente chama hoje no coaching, ele também foi precursor do coaching. Da PNL também, né? Sim, mas era a modelagem mental que ele fazia. A PNL fez uma modelagem em vários níveis, e trabalhando bastante com o emocional. Mas ele, tanto que o processo número 1 que o Napoleão Hill fazia, das atitudes mentais positivas, era você escrever o objetivo, bem escrito, bem descrito, e repeti-lo com frequência, lê-lo antes de dormir e ao acordar em voz alta. Entendeu? Então isso é em nível mental. Ele não criava todo o resto que a PNL cria. Agora, se já funcionou que ele foi assessor de 2 presidentes norte-americanos, entre outras coisas, imagine associando tudo isso junto, no mental. A nossa mente cria isso. Se você vê o ator da Globo, Dan Stubble, acho que é assim que pronuncia. Dan Stubble. É isso. Uma vez eu vi um programa dele, o Jô Soares, ele contando, e ele tirou a carta do bolso. Ele era adolescente, ele escreveu uma carta descrevendo ele estando no programa do Jô. Como ia ser. E ele não sonhava nem ser ator naquela época, quando ele escreveu a carta. Ele falou também que ele ia em várias peças de teatro e ele ia conversar depois ao final com os atores, ele já se sentia parte, eu vi isso. Então, agora vamos pegar um personagem pouco conhecido na história da humanidade, né? Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que pedirdes em oração, acreditando que já recebeu, assim será. Então Jesus falou o quê? De emocionalizar, de colocar uma energia positiva naquilo, e não a energia de sofrimento ou de sofrência, né? Não vou estar sofrendo com isso. Puxa, eu ainda não tenho tal coisa. Não. Estou caminhando para isso, estou fazendo para isso. Entendeu? Então eu falo que os bons heróis, geralmente ele tem um bocado de louco, meio Don Quixote, né? Tá vendo alguma coisa onde ninguém mais está vendo. Então começa a criar aquela realidade. Então eu acredito realmente, se você pegar o Joseph Murphy, tem muita coisa excelente dele. O outro, você me falou um nome aí que eu não conhecia, mas o outro que era da mesma época deles, o Norman Vincent Peale, mesma linha. Então tem todo o mesmo processo. Eu crio, eu idealizo, mas eu tenho que reverberar isso. Se eu continuo falando disso e botando isso para diante, tem até um caso, acho que é do Norman, que mostra esse caso, que era uma palestra, assim, o cara viu um padre falando, não homilia na igreja, né? No seu sermãozinho do domingo, falando lá o que ele faria se ele tivesse $1 milhão. Ele falou que ele ia construir um instituto educacional modelo, fazia isso, fazia aquilo. Era um idealista, uma coisa linda. E aí, quando ele acabou, o rapaz foi até o altar, chegou para ele: padre, o senhor faria tudo isso mesmo? Ele falou: sim, meu filho, faria. Quem é que sabe disso? Ele falou: como assim? Quem mais sabe disso que o senhor está falando? Não, aqui as pessoas aqui.
Mas como é que o senhor quer ter 1 milhão se ninguém sabe disso? Aí falou, o senhor topa fazer uma palestra no ginásio municipal, no ginásio de esporte? E foi, botou carro de som, panfleto, toda aquela coisa que tinha antigamente, né? E que alguns estão resgatando. Botou lá e começou a fazer, divulgando a palestra, o que eu faria se eu tivesse 1 milhão? E era o padre, o pessoal queria saber o que o padre ia falar sobre aquilo. E foi, chegou no dia no ginásio, ele falou, ele perguntou pro cara, o que eu tenho que fazer? Ele falou, o senhor vai ter que contar a mesma história de forma tão apaixonada quanto o senhor fez na igreja. Só isso. E aí ele foi lá para o ginásio e fez a palestra, falou tudo que ele faria, falou. Quando acabou, o pessoal bateu palma e até que perceberam uma pessoa, o cara bem vestido, vai descendo as escadas, né? Em direção ao palco. E todo mundo silenciou e ficou olhando aquele cara indo em direção ao palco. Aí o cara chegou lá, subiu no palco, pediu permissão pro padre e falou: se o senhor tivesse $1 milhão, o senhor faria tudo isso mesmo? Ele falou: sim, com certeza, meu filho. Ele falou: então pode fazer, tá aqui. Tirou o talão de cheque e fez um cheque de $1 milhão para ele. Falou: agora o senhor tem $1 milhão para começar o projeto. Esse é um caso real. Então, mas veja, uma semana antes ele era só um pensamento. Só um pensamento. E que ele precisou de um empurrãozinho de fora, que foi praticamente o coach dele, né? O cara que vai lá e fala, opa, você tem que falar para alguém tem que saber disso. Pessoas que podem ajudar nisso precisam saber. E é assim que as ideias começam. Então, agora se a gente tirar isso para terapia, Rafael, eu penso assim, às vezes a pessoa está ruim, não está conseguindo, está se arrastando, não consegue se mexer, mas aí o danado do orgulho não deixa ela pedir ajuda, né? Não deixa ela abrir a boca e falar, olha, eu estou precisando aqui, pelo amor de Deus, Rafael, me ajuda, pelo amor de Deus, fulano, me ajuda, entendeu? Quem é que vai saber? Então eu tenho que falar, eu tenho que dizer o que eu quero. É uma das formas de você expressar a realidade através da fala. Então se diz sempre que a linguagem cria a realidade, né? Então você começa a reverberar aquilo e aquilo vai acontecer. Na doença, na saúde é isso também. A gente está falando bastante de hipnose, tem uma coisa que os hipnólogos antigos conheciam muito e os modernos muito esqueceram, que é chamado de hipnose orgânica ou linguagem orgânica. Se você começa... Eu sempre falo pro pessoal que o cérebro é um gênio burro. Por que um gênio burro? O burro aqui não é pro pejorativo, apesar de ser, não é para desqualificar, tá? Mas é só para mostrar que o nosso cérebro, ele segue exatamente aquilo que nós falamos para ele. Entendeu? Para mostrar que ele segue exatamente o que nós falamos. É um gêniozinho burro. Se você falar para ele, olha, você começa a afirmar para todo mundo, gente, não tá dando mais, tô aqui só eu carregando todo mundo nas costas. Você começa a ter dores nas costas. Você começa a ter problema de coluna. Porque ele entende que literalmente você está carregando alguma coisa. Agora, já viu os homens dizerem aqui lá, não, isso aqui é um chute no saco, né? Sim. Então já imaginou, né? Então tem que tomar cuidado com a palavra, porque é a realidade que você está criando. Eu falava muito pro pessoal, eu brincava, eu falava que eu tinha uma crença que me limitou muito tempo, que era uma brincadeira, aqui no final das contas vira uma crença, que vira uma matrix. Eu falava assim, não, dinheiro não me sobra, mas também não me falta. Toda vez que o dinheiro ia sobrar, acontecia alguma coisa que eu tinha que gastar ele. Até o dia que eu caí a ficha, né? Quando a ficha caiu, eu falei, opa, nunca mais recito esse mantra. Nunca mais vou recitar esse mantra. Porque ele está desenhando justamente a realidade que eu estou repetindo, estou fazendo a mesma coisa. Eu já vi muitas pessoas em tratamento clínico acontecendo isso. Eu deixo a pessoa falar, o que eu mais anoto no que o pessoal chama de anamnese, né, que eu chamo só de avaliação mesmo, são as crenças que as pessoas trazem. Porque o nosso sistema de crença é a nossa matrix. É ali que estão as nossas permissões, a permissão para você ser quem você é, a permissão para você conquistar alguma coisa que você queira conquistar. Apesar que eu até acho que o termo conquistar, eu acho ele pesado, né? Porque eu prefiro mais a ideia mais quântica, não daquela ideia quântica meio alucinada de muitos, né? Mas na ideia de ressonar. Quando você ressona com aquilo, ninguém é dono de nada, né? Ninguém conquistou nada. A gente está vibrando na mesma frequência. Então as pessoas falam muito, por exemplo, não, eu estou sempre correndo atrás dos meus objetivos. Aí eu repito para a pessoa, e eles fugindo de você, é isso?
Porque se você está correndo atrás deles, pressupõe que eles estão fugindo. Mas você não presta atenção na fala. Então, se já parou para pensar que ao invés de correr atrás dos objetivos, você podia entrar em ressonância com eles, entrar na mesma frequência deles? É porque esse ponto vem um parênteses. As pessoas às vezes escutam muito isso. Nós temos outros vídeos aqui sobre o assunto, então, com outras linhas, mas às vezes a pessoa fala assim: eu visualizo o meu objetivo todos os dias. E aí na sequência ela relata: mas não estou conseguindo. Pronto. Então, isso já é o ponto para. Qual o sentimento que ela coloca quando ela está visualizando? E ela já afirma que mesmo visualizando não consegue, não é? Isso. Ela já está dando a parte linguística. Bom, primeiro tem aquela questão do adversativo, do mais, tá? A palavrinha mais, o adversativo, ele nega tudo que veio antes. Fael, você é um cara muito inteligente, mas você faz tudo errado. Acabou. Qual é a frase que fica reverberando para você? Faz tudo errado. Se eu falasse para você, Fael, você fez algumas coisas erradas, mas você é muito inteligente. O que fica é o que está por último. Você é muito inteligente, porque o mais foi negado ali. Neguei o resto que estava antes. Entendeu? Então a gente tem que tirar dessa pessoalidade. Mas se o que conta nessa questão do mentalizar, Rafael, não adianta. Lembra que nós falamos da âncora? Se o seu sonho for ter uma Ferrari, mas toda vez que você visualiza essa Ferrari é um sentimento de angústia porque não tem, que sentimento que você está emitindo quando você visualiza a Ferrari? Escassez, falta. E o que a vida vai te dar em troca? Escassez, falta, mais daquilo que você colocou. Agora, se você colocar naquela visualização, você coloca a ideia de prosperidade, de abundância, e eu falei, Ferrari pode ser qualquer coisa, porque a Ferrari pode ser ícone de consumo para muitos, para mim nunca foi nem vai ser, não tenho mínima vontade. Nada contra, tá? Mas veja, é só para as pessoas entenderem qual é a ideia. Mas se você é diferente, você quer ver outra forma do cara vibrar negativamente nisso? O cara fala que ele quer muito uma Ferrari. Quando ele vê passar um cara com a Ferrari, ele fala: nossa, deve estar roubando muito, hein? Ou fica com raiva do cara. Ou fica com raiva do cara. O que esse cara tá fazendo aqui? O cara nem faz nada e o cara nem trabalha tanto quanto eu. Ele tá vibrando de novo o quê? Raiva, escassez, conflito. E ele quer prosperidade. Então, geralmente, é uma pergunta que eu fazia para desconcertar quando as pessoas faziam isso. Falava: você quer tanto uma Ferrari mesmo? Ou podia ser outra coisa parecida? Quero. Então, você já andou em uma? Não. Já alugou alguma vez? Vamos para andar uma hora só? Não, você é louco. Custa tipo 3 mil para andar uma hora. Então, se você vai que essa uma hora poderia ser os 3 mil mais barato da sua vida. Que você poderia decidir se você queria continuar sonhando com a Ferrari ou você já descartava, né? Você fala: e nem é tudo isso, não queria dar esse negócio. Agora, mas se você está chorando no caso de 3 mil, e quando você descobriu o valor do IPVA da Ferrari? Vamos pegar o outro ponto? O cara tá com um carrinho velho que ele paga R$800 de IPVA. Ele tá xingando, espraguejando. Mas ele vai pagar na Ferrari o valor do carro dele inteiro. Então ele não tá me dizendo que ele quer uma Ferrari. Ele quer, o universo está entendendo todo esse contexto que ele está falando. Não só o falado, mas o não falado. A vida faz isso o tempo todo, a nossa mente faz isso o tempo todo, a nossa saúde é reflexo disso. Então, as palavras que eu vou falando, elas vão refletindo. Eu falo sempre que o corpo, eu estudo métodos oraculares há um bocadinho de tempo, se falar algumas encarnações, né? Mas nessa aqui já tem mais uns 40 anos. Então, veja assim, o grande oráculo é o corpo. A área da sua vida, a parte do corpo que manifesta uma doença, é uma área da sua vida. O tipo de doença que se manifesta ali é o que está acontecendo naquela área da sua vida. Então, acidentes não acontecem, eles são provocados. Meticulosamente provocados, tá? Então, a gente vai desenhando aquilo inconscientemente. Então, é aí que entra a nossa questão inconsciente. O tempo todo eu estou desenhando alguma coisa. Só que, quando você fala do The Secret, a gente vai lembrar que a Rhonda Byrne, ela fala muito lá da questão, só tem 2 tipos de atração.
consciente e inconsciente. E ela tem razão. O problema é que a maior parte das pessoas continuam atraindo, desenhando inconscientemente e irresponsavelmente. E aí querem que seja diferente, né? Não dá, você que foi desenhando aquilo, com as suas atitudes, com seus pensamentos, aí você queria que tivesse outro desfecho. Tem uma frase que eu conto muito pro pessoal, Fael, que é assim: o pessoal chega na clínica e fala, não, a situação tá difícil, a situação financeira tá difícil, a família tá só crescendo. Falo, por quê? Você queria que ela estivesse reduzindo? Queria que tivesse que nem Big Brother, cada hora vai um paredão e elimina um? Você queria perder um parente toda semana? Mas quem é que presta atenção nessas coisas que falam? E isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Sim. E outro dia eu estava numa conversa que eu falei, vocês estão numa crença limitante danada. Estavam falando sobre ganhar dinheiro ou premiações. Um virou e falou, cara, eu não quero ganhar, se eu fosse ganhar dinheiro, que eu quero ganhar até 2 milhões só. Se eu ganhar mais que isso, para mim não serve. Eu falei, peraí, por quê, cara? Você está se bloqueando. Não, porque se eu ganhar muito dinheiro, você tem que confiar no contador. Olha, porque o contador pode falar que você tem muito dinheiro. Aí o outro falou, não, e se você ganha 25 milhões, você tem que ir no banco buscar. Aí, como é que vai fazer? Vai cobrar imposto, vão contar que você ganhou esse dinheiro, é melhor não ganhar. Olha só o que eles programaram para eles. Então, ele cria a Matrix. Mas tem muita gente que acontece exatamente isso. Tem pessoas que não crescem por conta de parentes que estão próximos, porque ele não quer parecer pedante, arrogante ou parecer snob. Como é que eu vou parecer se eu tiver com um carrão, ou se eu tiver com aquela casa, ou se eu montar aquela empresa, ou se eu tiver com aquele programa? O pessoal vai, o que eles vão falar? Entendeu? Então isso tudo está no sistema de crenças. Mas ela não sabe, conscientemente, ela não percebe isso. Se você perguntar, ela jura de pé junto, dizendo para você, não, claro que eu quero ser próximo, claro que eu quero crescer. Mas você vê, o que você contou aí foi a outra versão do IPVA da Ferrari. Eu não quero ser multimilionário porque eu vou pagar muito imposto. É que eles não sabem que quem ganha muito dinheiro é quem menos paga imposto. Eu falei para eles o seguinte, quem Entendeu? ganha muito dinheiro tem que ter um contador também. Então quer dizer que todo mundo que ganha dinheiro, o contador vai contar para todo mundo? Falei, tem gente publicamente que ganha dinheiro, tem que ter o contador, tem que ir no banco, tem que falar com alguém. Não é um negócio que vai ser eles já criaram uma estratégia do caos ali, entendeu? Sim. Então é algo que está muito presente. Quem está assistindo pode dizer se conhece alguém assim aqui nos comentários, ou se já pensou assim, porque pode ser que tenha pensado assim, ué, pode reverter isso. A gente falou muito sobre questões voltadas para a mente humana, reprogramação mental, neurociências, e eu gostaria que você falasse para quem está assistindo como hoje, dentro das suas vivências, você conseguiu chegar dentro de um trabalho e como a ciência e a espiritualidade de mãos dadas podem ser úteis para um progresso maior. O que eu digo sempre, pessoal, o ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual. Não dá para dissociar a espiritualidade das pessoas. Para não ficar jogando palavra fora, tipo, floreando muito, é burrice querer fazer isso. Eu tenho que aproveitar tudo que você me traga. Eu brinco com os meus alunos e com as pessoas que a gente atende, falando, olha, aqui é o contrário do direito, que no direito diz que tudo que você trouxer, tudo que você disser, vai ser usado contra você no tribunal. Aqui tudo que você trouxer, vai ser usado a seu favor. No nosso trabalho é isso que a gente faz. Porque as pessoas têm que começar a se valorizar nisso. Entendeu? Então a gente começa a criar uma forma onde o indivíduo começa a perceber os potenciais dele. O seu potencial é o principal. Você tem que entender o que você tem de melhor. Então, nós temos uma escalada através da reprogramação mental, onde nós tratamos vida intrauterina, tratamos perdão. Perdão, eu falo que é questão de saúde pública, né? Desculpa, eu falei público. É uma questão de saúde pública, não é uma questão religiosa, porque todo perdão, em essência, ela é um auto-perdão. Nós tratamos a questão relacionada à ancestralidade, e aqui eu estou falando de ancestralidade biológica mesmo, porque hoje a ciência também prova que nós temos traumas biológicos, igualzinho estava na Bíblia aí, quando fala de maldição, que vai ter tantas gerações,
Tem estudos que mostram isso. É o trauma através que a gente fala de trauma celular, ele vem através das células. Tem um estudo muito interessante que foi feito com ratos, onde os ratos eram submetidos a choque, mas antes disso soltavam um perfume, um perfume de cerejeira, uma âncora olfativa. E os ratos tomavam choque. Com o tempo, pararam de soltar aquele perfume, de dar choque. Toda vez que soltavam o perfume, os ratos começavam a tremer, começavam a se estressar, passar mal. Aí nós voltamos para aquela âncora que a gente tinha falado, certo? Agora vamos para a parte 2. Esses ratos procriaram, tiveram filhotes. Os filhotes nunca tomaram choque. Toda vez que tinham um perfume de cerejeira, eles começavam a passar mal. Os pesquisadores não ficaram felizes ainda. Deixaram essa nova leva de ratos darem cria. Aí vinham os netos dos ratos originais. Também nunca tomaram choque, nunca sofreram nenhuma tortura. E toda vez que vinha o cheiro daquele mesmo perfume, eles tinham o mesmo sintoma que tinham os avós e os pais. Isso é o trauma genético, epigenético, não é genético. Porque o genético, ele é, na verdade, o que a gente chama de filogenético, faz parte de toda a espécie. Isso é um trauma ancestral, é um trauma familiar. Então, se a gente falar de Freud falou do inconsciente individual. Jung falou do inconsciente coletivo. Tem um cara pouco conhecido aí, que é o Leopoldo Zondi. Zondi falou do inconsciente ancestral ou familiar. E ele fez mais do que isso. Ele era um psiquiatra que ele estudou isso primeiro em si mesmo, no seu grupo. Foi descobrindo que todos os psiquiatras e psicólogos que conheciam pessoas da saúde mental descobriram depois que tinham parentes, tinham ancestrais que tinham transtornos mentais. Então, na verdade, eles foram para aquela profissão como um chamado e não por uma escolha. Aí ele não ficou feliz com isso. Ele resolveu fazer igualzinho se faz na astrologia com casamentos, a sinastria, né? Pegar os 2 mapas astrais. Ele pegava o histórico da mulher e do marido e descobriu que os casais também tinham históricos semelhantes, o homem e a mulher. Ou seja, ele não tinha se apaixonado pelos lindos olhos verdes, pela boca carnuda, pelo se era morena ou loira. Ele tinha se apaixonado pelo inconsciente da mulher dele. E ela pelo dele. Isso é muito curioso. Então, veja, os consteladores de plantão, já fica por aí que eu já defendi muito a constelação familiar, falando disso, que a maior parte não conhece essa história. Isso serve de base epistemológica para constelação familiar sistêmica, entendeu? O Zondi, ele é considerado o pai da psicologia do destino. E muita gente não sabe nem que existe uma psicologia do destino. Então, nós temos... O ser humano é muito complexo para a gente ficar colocando ele dentro de caixinhas e querendo que essa linha da psicologia, essa linha da espiritualidade, essa linha disso. Eu acho que a gente perde muito tempo com isso. Nós somos mais do que isso, entendeu? Vamos lembrar aqui do filósofo contemporâneo, Raul Seixas, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. A gente vai ter que continuar mudando isso. Vamos ter que continuar transformando. Mas para isso eu tenho que ir pegando cada ponto em você e vou desestruturando por vez. E a hipnose é uma ferramenta de excelência para isso. Para agir na neuroplasticidade, na epigenética, para fazer essa mudança que você precisa fazer. Então, você vê, a gente trabalha além dessa questão ancestral, aí vem a parte que, inclusive, a neurociência, ela fala muito disso. Hoje, um dos grandes nomes da neurociência é Dave Eagleman. Eagleman, ele estudou muito em laboratório, tem um documentário famosíssimo dele sobre o cérebro, e ele mostra, uma das frases que ele fala, e que eu uso inclusive no meu curso, nas palestras, ele fala: nós somos multidões e carregamos multidões dentro de nós. Mas ele está baseado em laboratório mesmo, não é axiologia. Ele falou: o grande problema é quando essas multidões estão conflituadas. Então eu falo que nós éramos felizes quando a gente tinha o anjinho na esquerda, o anjinho na direita falando e o diabinho na esquerda soprando no outro ouvido, né? Agora não são só 2, nós somos uma multidão, na verdade. E aqui tem um monte de Valdecidos aqui dentro, um que pode estar falando: opa, senta de outro jeito, ó, você está fora da postura, ou faz tal coisa, ou aqui você está em tal lugar. Então, se a gente falar do Fael, você não pode ser um cara só.
E antigamente eu usava-se como se fosse uma vantagem, dizer, não, eu sou o mesmo em todo lugar. Só se você estiver doente. Só se você for um robô. Até o robô não é assim porque ele é programado para cada lugar. Eu falo, o advogado que trata a esposa como ele trata o cliente, ou ele beija o cliente, ou ele briga com a esposa. A esposa vai botar ele para dormir na casinha do cachorro. Eu torço para que ele tenha um cachorro grande, né? Que pelo menos ele tenha uma casa grande para dormir. Casa mais aconchegante. Mais aconchegante, almofadia. Porque geralmente é isso, nós temos vários papéis, e nós somos também esses papéis. Jung chamava isso de personas. Virginia Satir, Milton Erickson chamavam de partes. Então, cada parte nossa, você vê que é tão inconsciente que as pessoas falam, nossa, eu estou falando com você, estou querendo fazer tal coisa, mas uma parte minha me diz para não fazer isso. Mas é uma parte mesmo. É um dos Valdecis aqui dentro, e é um monte aqui tentando votar, tentando falar, opa, o que eu faço? E esse conflito faz com que a gente não atinja aquilo que a gente quer. Como você falou dos objetivos, às vezes uma parte está indo para um lado, outra parte para o outro. A gente pode pegar uma diretoria de uma empresa e pensar assim, marketing, vendas, chão de fábrica, publicidade, financeiro, e cada um está falando uma coisa diferente. A empresa vai para onde assim? Não vai, né? Vai ou para ladeira abaixo ou explode. Exatamente. Agora, se você colocar todo mundo junto, tiver uma reunião, uma coisa onde tem uma unificação sinérgica, aí agora a empresa começa a crescer. Aí eu falo, aí a Fael SA começa a crescer. Entendeu? E é isso que a gente faz, é uma das técnicas que a gente usa, chama de matriz de identidade, onde a gente ajusta todas essas partes. E a outra é a questão do propósito, que as pessoas sempre falam, que é a jornada do herói. Jornada do Herói baseado na história do Campbell, da saga do herói, viagem do herói. E eu já usava isso muito antes do marketing fazer isso, né? Que todo o processo, todo herói que dá certo, ele é baseado nesse roteiro, nessa saga. Todo herói ouve um chamado, todo herói aceita o chamado, rompe um portal, enfrenta demônios, mas para enfrentar esses demônios, ele recebe ajuda de mentores ou guardiões. Então a jornada do herói, ela fala do nosso propósito, daquilo que a vida está chamando a gente para ser ou para fazer. E quando a pessoa descobre e começa a viver isso muda, ela já não está mais vivendo sem rumo. Ela começa a entender o que ela está fazendo aqui. Eu trabalhava no emprego público, eu fui metroviário por 15 anos. Eu larguei aquilo que o pessoal chama do emprego estável, que é para o resto da vida. Tinha pessoas que falavam para mim, você é louco? Você vai sair do metrô? Eu, como bom ariano que eu sou, eu respondia, é seu sonho? Mas não é o meu. Ponto final. Entendeu? Porque as pessoas têm que respeitar o que é dos outros. Para você pode ser muito bom ficar preso o tempo todo, ter aquela mesma rotina. Pessoas com predominância de cérebro esquerdo gostam de coisas que sejam rotineiras, gostam de ver mais do mesmo. Pessoas de foco no cérebro direito, no hemisfério direito, gostam da surpresa, do inesperado, do diferente. Então, isso me alimenta. Na faculdade, o pessoal perguntava para mim, falava, que linha que você vai seguir? Eu falava, nenhuma. Mas todo mundo tem que seguir a linha. Eu falava, quem segue linha é trem. Quem fica preso em linha é pipa. Eu não sou trem nem pipa, não vai ser. Não, mas você tem que escolher um nicho. Eu falava, pois é. Eu não me vejo, tipo assim, vai falar, o Valdeci é o psicólogo de geriatria. Aí todo dia o cara falou tal frase, eu já sei que a resposta é X. Vai parecer um déjà vu todo dia, né? Todo dia. Aí quem fica doente sou eu. Eu acho que a gente tem que pensar assim, meu cérebro, ele pede coisas novas. E eu continuo trabalhando nisso. Então, você veja que não tem erro nenhum nas pessoas de falar, mas é que meu marido sempre foi muito ali na dele, aqui quem faz tal coisa, é o estilo dele. Dá para mudar? Dá para incrementar? Dá. Entendeu? Mas os estilos têm que ser respeitados, as pessoas têm que se respeitarem, mas tem que saber também que dá para mudar, não dá para ser determinístico, não dá para dizer, não dá para ser síndrome de Gabriela, né? O pessoal mais novo talvez não conheça, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, entendeu? Não tem vai. Gente tem gente que vai ter muito sentido nisso, mas assim, que nem você falou. Até você falou brincando, né? Você não seguiu a linha, por isso que você saiu do metrô também, né? Exatamente. Lá no metrô, o jargão que se usava interno era falar, alinhou a rota. Tá alinhando a rota já.
Falei, eu já alinhei a minha rota para fora. É. Mas veja, nada contra o metrô, acho uma excelente empresa, tenho gratidão pelo tempo que eu fiquei lá, e pelas pessoas que eu conheci lá, mas cada um tem que seguir o seu caminho. Com certeza, Entendeu? Quando eu decidi que o que eu queria, eu me via fazendo o resto da vida é o que eu faço hoje, para que eu ia ficar lá dentro, sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem? Veja que o que eu estou falando aqui, Fael, ele se aplica também a relacionamentos, né? Às vezes as pessoas ficam ali num ponto que eles tinham que parar um ciclo e ficam ali sofrendo e fazendo o outro sofrer, né? Não E vai. preso, e depois, como você falou, preso no momento do sofrimento, em vez de Sim. agradecer os tantos anos que foram bons, né? Não, aí o cara casa de novo e fica tratando a atual esposa como a antiga, né? Depois quer que dá certo. Ué, não vai dar certo. Não tem como. Eu acho que não precisa ser um gênio da matemática, da física, para uma coisa dessa, né? É verdade, o cálculo não vai fechar. E por falar nisso, você falou sobre tantas coisas, agora eu vou abrir esse espaço para você divulgar suas iniciativas, convidar o pessoal para conhecer o teu trabalho e se tiver alguma novidade para também anunciar aí para a galera poder seguir aí o teu trabalho e também procurá-lo, né, para as iniciativas. Eu tenho mais novidade do que mulher grávida, mas é melhor ficar no... Vamos lá. Bom, eu sempre brinco com o pessoal, Fael, que eu aprendi a fazer terapia em terreiro de Umbanda. Então, por isso que eu sempre fui muito direto e objetivo, tá? A nossa proposta de trabalho é o trabalho através dos estados alterados de consciência, que é a hipnose, principalmente. E nós desenvolvemos uma metodologia chamada reprogramação mental em 10 sessões, com PNL hipnose. Então, a reprogramação mental é um processo onde a gente consegue fazer o que eu costumo chamar de auto-reintegração de posse. Fazer a pessoa tomar posse dela mesma, ser aquela pessoa que ela quer ser. Ah, vai estar curado de tudo? Não, né, gente? Não dá. Quem te falar isso está mentindo para você. Se a pessoa contar isso, foge, é mentira. Entendeu? Seja na religião, seja na política, seja na terapia, foge. Porque a pessoa está mentindo deliberadamente. Mas eu acredito que você vai sair muito melhor e vai se surpreender com as mudanças que você vai conseguir. Porque realmente dá para você ser quem você sempre quis ser. Dá para você mudar estados, não só de saúde física, como estado de saúde mental. Olha que nós já tratamos as coisas mais absurdas que você pensar. E dá para você mudar isso com um processo de colocar um outro software mental, uma outra programação na sua mente. Muito bom. E as redes sociais para as pessoas poderem te acompanhar? No Instagram é Valdeci Carneiro, Valdeci, VALDECY Carneiro. É o Instagram? É o @Valdeci Carneiro. E tem o canal no YouTube também, né? Tem o canal no YouTube também. Mas o do YouTube tá como CIA Hipnose. E tem algum site também, pessoal? Curso? Sociedade vou colocar o jeito mais fácil ele. www.sociedadedehipnose.com.br. Maravilha. Pessoal, então se vocês gostaram do conteúdo dele, procurem para que vocês possam se aprofundar. Vou deixar aqui na descrição os contatos que ele passou, né, para que você possa segui-lo e também conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que tem muita profundidade. Você pode também se aprofundar e estudar com ele, beber mais dessa fonte. Pessoal, deixe teu like, se inscreva, compartilhe para muitas pessoas, porque você pode também voltar e assistir novamente e marcar pontos importantes. Quero agradecer a tua presença, essa troca de informações, foi muito bom, muito salutar, e peço que você deixe uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando. Bom, minha mensagem ela é muito simples. Eu acredito de verdade que nós estamos aqui para sermos felizes, tá? Independente de qualquer crença religiosa que você tenha, crença de karma, crença disso, daquilo, você está aqui para ser feliz. Então, é possível, sim, ser feliz. E mudar a sua mente é primordial para isso. Se você muda o seu pensamento, se você muda as suas escolhas, você vai mudar para melhor. Então, só que a parte triste para mudar, precisa mudar. Não dá para mudar sem fazer nada. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Fael. Obrigado a todos. E foi muito bom, foi um prazer estar aqui.